por esse lindo culto que é para ti. Eu tenho certeza que algo a mais o Senhor tem para tratar com a tua igreja. Então estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, para entender aquilo que o Senhor quer e que a palavra vá e produza efeito pelo qual está sendo enviada e possa causar em nós transformação, mudança de vida e de pensamento, que nossas vidas possam estar agora, Senhor, aos teus cuidados, a nossa mente levadas cativo ao teu trono, que nada possa perturbar ou tirar nossa intenção, Senhor, de ouvir, de aprender, Senhor, a tua palavra, que os nossos corações estejam voltados para ti, em o nome de Jesus. Toma o teu filho, pastor Jailson, da mesma maneira também quero o abençoar, Senhor, nesse momento que ele estará aqui à frente, nos ajudando, mas de uma maneira mais direta, mais à frente, que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando de maneira tremenda, Senhor. Não vou pedir para o Senhor ungir, porque o Senhor já ungiu o teu servo, mas que o Senhor possa trazer mais unção sobre ele, elevá-los nos níveis da unção, Pai, e que a tua igreja possa ser sensíveis à tua voz, em nome de Jesus. Amém. A paz dos Senhores irmãos, quero convidar-vos a abrirem vossas Bíblias no Evangelho de João, para nós lermos a palavra do Senhor. Eu quero já de antemão deixar todos sabido que todos os dias de culto aqui da igreja, terças-feiras, às quintas-feiras e aos domingos, nós sempre vamos estar aqui 1 hora antes de cada culto para atender a todos os irmãos que desejarem falar conosco, uma vez como o pastor nos tem passado essa responsabilidade. Nós queremos com grato não somente vos ouvir, mas também poder vos ajudar em tudo quanto for possível, porque nós entendemos que somos um em Cristo, não somos melhor, somos um em Cristo, e nós aqui estamos para pensar e agir, conforme o pastor Jagiel pensa, conforme o pastor Alexandre Ramos pensa, e conforme nós temos aprendido acerca do cuidado de Deus e a forma de liderar este Ministério de Palavra de Vida. Eu sou só mais um servo, para poder também estar à mercê do querer de Deus e à disposição de todo o rebanho de Deus dos seus votos. Evangelho de João, no capítulo 9, esta palavra, já há alguns dias ela tem saltado um grande desejo na minha alma. E eu confesso aos irmãos que eu preciso muito de Deus para poder discorrer o que Deus quer acerca deste contexto bíblico. Eu quero ler para os irmãos no capítulo 9, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 5. Está escrito assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Do versículo 30 a 33 agora, está escrito: respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar, que vos não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há muito, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Versículo 39 a 41. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosse cego, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Podeis tomar assento, queridos? Hoje aqui estamos em um culto evangelístico, e nós, ao lermos a palavra do Senhor, acerca deste texto sagrado, eu fiquei buscando em Deus uma condição de dimensionar esta palavra
meu próprio entendimento e posterior compartilhar a Igreja de Deus que está aqui nesta noite. Este relato bíblico nos apresenta o sexto milagre realizado por Jesus neste Evangelho de João, onde mostra-nos que Jesus, ele abriu a vista a um cego de nascença. O texto apresenta que Jesus estava caminhando, viu este homem cego, e os seus discípulos perguntaram, de uma certa forma, ao Senhor: quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Porque no passado pensava-se que qualquer cego, a cegueira é uma doença propriamente de ausência de visão. Então, quando alguém tomado por uma debilidade física, o conceito apresentado em todo o Antigo Testamento, um dos grandes exemplos nós vemos no livro de Jó, quando seus supostos amigos se reúnem com ele e atribuem todas as calamidades que Jó estava vivendo como sendo consequências de pecado. E assim também, aqui neste texto sagrado, mostra que até mesmo os discípulos de Jesus, eles atribuíam uma deformidade como este homem, que era mendigo e era cego de nascença, tinha, que aquele mal que existia na vida daquele homem, possivelmente era uma consequência de pecado dos seus pais, ou propriamente pecado daquele homem. E nós vemos que Jesus, ele procura explicar aos seus discípulos exatamente a resposta. O versículo 3 detalha: Jesus havia respondido: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, a partir deste princípio, nós podemos imaginar com total precisão que todos os fatos que acontecem na vida do homem, obviamente, nós temos e podemos até mesmo refletir, em alguns casos detalharmos, quando não julgarmos ou simplesmente examinarmos, em alguns fatos até mesmo corroborarmos para que situações da chamada indagação, que consiste procurando as nossas consciências, ou quando não, aquele que está à nossa volta, para atribuir tal conceito de detalhamento para explicar, e muitas das vezes, aquilo que não se explica. E este fato, nós vemos que, no conceito dos discípulos de Jesus, nenhum deles tinha uma explicação concreta para poder atribuir, acusando ou simplesmente analisando, ou quando não, avaliando, em dizer: foram os pais, foi ele propriamente que pecou, por isso ele tem essa deformidade, esta ausência de visão. Mas Jesus, como Deus que é, ele tinha uma outra percepção, a ponto de expor tal veracidade sobre a realidade do fato que perdurava. Era uma deformidade na vida do homem mendigo, cego de nascença. Mas por que ele era cego? Jesus explicou com facilidade: isto aconteceu na vida dele para que Deus fosse glorificado. E muitas das vezes nós também temos a chamada capacitação de nos colocarmos em uma posição de árbitro para arbitrarmos sobre fatos que ocorrem. E muitas das vezes, nem sempre arbitramos aquilo que acontece propriamente nas nossas vidas. Hoje cedo mesmo, eu lembro ter ouvido uma fala sobre a seguinte expressão, sobre atribuir tal situação de culpa a outrem, quando na verdade, muitas das vezes, o culpado sendo nós, não o outro. Mas a questão aqui apresenta exatamente sobre uma pessoa ao passar, ao ser notado, e porque estava naquele lugar, exato no momento em que Jesus estava. E o que levou Jesus a estar sensibilizado ao
ao ouvir as especulações dos seus discípulos, ele de antemão, com plena convicção, expôs: não, este fato é simplesmente para que Deus seja glorificado. Eu quero nesta noite abrir um espaço para você refletir acerca do momento presente que você está vivendo, porque esta mensagem, ela tem o passado, ela tem a fase de transição deste homem e ela tem a fase posterior à vida deste homem. A princípio, o primeiro relato é a condição decadente. Mendigo cego, necessitado de esmola, necessitado de cuidado de outras pessoas, e de repente Jesus tão somente toma esta posição a ponto de expor aos seus discípulos uma resposta àquela pergunta e dizer posterior, como nós vemos no versículo 5, exatamente: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia! Nós vemos João, o evangelista, ele nesse seu livro dizer muito sobre vida e luz. Essas duas palavras, luz significa revelação, manifesta a vida que está em Cristo e que traz juízo aos que a rejeitam. Neste livro, no capítulo 3, versículo de número 19, a Bíblia exatamente nos ensina a seguinte expressão: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós podemos, na sequência, a expressão que João usa muito, vida, que significa salvação e libertação baseadas da expiação de Cristo. Neste livro, em João capítulo 8, versículo 12, está escrito: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. De novo lhes falava Jesus dizendo: nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Este João, no capítulo 11, versículo 25, ele diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu fiquei pensando sobre quando deparei a este versículo, de número 5 deste capítulo 9, a ponto de atribuir a necessidade de manuseio da Bíblia para ver estes conceitos de João ao escrever à igreja esse livro, Evangelho, quarto Evangelho, escrito especificamente para a igreja. Ele, João, detalhar muito sobre a pessoa de Jesus ser a vida, sobre a pessoa de Jesus ser a luz do mundo. Se nós lemos o primeiro capítulo de João, do versículo 4 ao versículo 9, há uma grande dissecação acerca deste preceito do conceito de luz. E nós sabemos que, ele se tratando de um cego de nascença, ele tem a deficiência de visão. O mundo dele é umbreu, é trevas plena. Nós, como temos visão perfeita, fechamos os olhos em um ambiente claro, ou quando não durante o dia, nós ainda vemos algum reflexo a ponto de sabermos que há alguma claridade diante dos nossos olhos. Mas aquele homem, cego de nascença, não tinha esta possibilidade, e esta mensagem, ela está exatamente dentro deste conceito, e a humanidade no todo, porque não tem Jesus, ela está numa condição de cega propriamente de nascença. Nós ouvimos a mensagem do pastor Alexandre Ramos, quando ele dizia sobre condição natural e pecado original. A forma que Deus fez o homem Adão e a mulher Eva, perfeito no estado original, dotado de conhecimento, de sabedoria, de discernimento, a ponto de fazer distinção e impor autoritariamente sobre
toda a criação a qual Deus havia feito dito a Adão, que daria a ele o direito de atuar dominantemente sobre todo o quanto havia sido criado por Deus. E posterior nós vemos na própria mensagem sobre o pecado original de Adão, que é a desobediência, que tem perdurado acerca da humanidade em não querer enxergar. Mas a igreja de Cristo está para dizer que Jesus, ele é a luz do mundo. O homem na atualidade nasce, o salmista dizia, eu fui gerado, fui formado em pecados. O homem natural, ele hoje, ele já nasce trazendo consigo um pecado original, por consequência da desobediência do nosso pai Adão. Logo, após tomar consciência da vida, este ser humano passa a responder pelos seus atos em juízo diante das autoridades constituídas em nossa nação, quer civis, quer militares, e consequentemente também acerca da sua própria vida diante de Deus, como a Bíblia nos mostra lá no livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 12, e cada um dará conta de si a Deus. Jesus disse, João escrevera, no capítulo 14 desse livro dele, no versículo número 6, ele, João, dizia, que Jesus falava, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Voltando ao texto, ao versículo 5, propriamente desse capítulo 9, vemos Jesus usar essa expressão, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mundo não no sentido cósmico, mas mundo no sentido genético. Cada um de nós, seres humanos feitos por Deus para louvor da sua glória, mas a humanidade com sua audição cauterizada, com a sua mente propriamente arraigada, presa à raiz do pecado, o seu coração, a inclinação, como nós já lemos, e a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a humanidade cega a passos largos, dia por dia, para a condenação eterna, quando nós, a igreja de Deus, temos esta autoridade do Senhor, o discernimento, o esclarecimento, a visão desvendada, para podermos dizer que Jesus, ele é a luz do mundo, Jesus, ele é a vida. Aleluia. E às vezes nós falamos e sofremos, quando falamos para alguém, olha, Jesus, ele te ama, ele tem obra na sua vida, muda, levanta, faz alguma coisa para você sair dessa situação. Deus só está esperando uma atitude tua. E muitas das vezes, essa pessoa que nos ouve, ela tem alguns textos na ponta da língua e ela expõe para nós. No mesmo momento, a gente lembra daquela expressão de Tiago ao escrever o seu livro, quando ele dizia, não sejamos meros observadores da palavra, mas sejamos praticantes. Aleluia. E o ser praticante desta palavra é verdadeiramente nós sabermos como é Deus, ele é o lavrador, Jesus, ele é a videira, nós somos as varas, nós estamos enxergando nele, nós temos a consciência, como João dissera no capítulo 15, versículo 16, e não fostes vós quem me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei, a fim de levardes e deis frutos. Obrigado, meu Senhor, por escolher. Nós, a igreja de Deus, olha assim, pastor, agora neste momento para a igreja, é como se eu estivesse tendo árvores formosas, frondosas, muitos frutos. Aleluia. Cada um de nós pode dar muitos frutos, porque essa determinação já é dada pelo Senhor a nos escolher, a nos nomear e a nos certificar que devemos ir. Este sexto milagre, irmãos, descrito neste Evangelho de João, revela que Jesus, ele é a luz do mundo, na verdade. Ele foi o único dentre todos os profetas a curar um cego de nascença
até hoje, quando no relato escrito desse texto sagrado. De lá para cá, os seus discípulos fizeram barba, cabelo e bigode, né? Da linguagem popular. Ó, Pedro dizia, João dizia, olha, nós não temos prata, não temos ouro, mas olha para nós o que nós temos e damos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E o coxo, a porta formosa, saltou em seus arreios, entrou no templo, pulando e glorificando a Deus. Aleluia! Nós vemos que outros discípulos, outros profetas, outros apóstolos fizeram coisas maravilhosas em nome do Senhor. Interessante. Voltando ainda para o primeiro prisma da posição desta mensagem, que é o quadro princípio deste homem: mendigo, cego, necessitado de auxílio. Eu quero tomar a figura deste personagem e fazer com que cada um de nós olhe para o que nós fomos no passado. No conceito de mendigar, seria estarmos desprovidos, estarmos incondicionados de sermos alguém tal qual hoje podemos dizer que somos. Hoje nós, como filhos de Deus, não nos avaliamos na condição da igreja para dizer a cada um de vocês: vocês valem pelo que têm. Não é isto. Nós olhamos para cada um de nós e dizemos: você vale pelo que você é. E qual é o seu valor hoje diante de Deus? Mas nós vimos nesse texto sagrado que Jesus abriu a vista a este homem necessitado, mendigo, cego. E após o fato realizado, nós não queremos voltar ou destacarmos e pesquisarmos e dizermos: mas não fala mais nada antes da vida deste homem. Começa a relatar a vida deste homem posterior a este milagre acontecido. E nós vemos que relata o texto que os vizinhos, os que antes conheciam Levi de vista como mendigo, perguntavam: não é este porque estava sentado pedindo esmolas? Um dizia: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Aleluia. Para você refletir, o teu antes, o teu agora. Alguém olha para você, o teu vizinho, aquele que te conhece, olha para você e fala: mas não é ele. E começa a detalhar: não é ele. Aí alguém diz: está parecendo com ele. Aí não sendo bastante, chega até você e fala: mas você não é aquela pessoa que outrora vivia assim, a gente não estava lá, encontrava assim, babá. Aí você fala: sim, sou eu mesmo. Sim, sou eu mesmo. Mas rapaz, você está muito mudado. Mas é exatamente porque Jesus te abriu os olhos. Jesus, ele te transportou do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do seu amor, para você poder hoje estar neste mundo e refletir como luzeiro, para estar numa condição de ser o sal da terra, para poder fazer diferença aonde quer que você possa estar. E se alguém perguntar a razão da tua fé, você não somente haverá de dizer: sou eu mesmo hoje, Jailson, lavado, salvo pelo sangue de Jesus Cristo, justificado diante de Deus, dotado de autoridade para poder determinar sobre a sua vida bênção, libertação, transformação, dizer: e Jesus é bom, assim como ele mudou a minha vida, mudou a minha história, vai mudar a tua vida também. Dia após dia. Eu lembro de um relato que recentemente eu li, de alguém que dizia assim, que porque a pessoa aceita Jesus
ele tem que permanecer sempre indo à igreja para poder aprender com aquele que está liderando. Aí esta pessoa, na sua maneira de pensar, que trabalhava com ovos, dizia assim: a pessoa precisa ser como eu faço. Eu pego o ovo, eu levo diante da luz, eu vejo se ele está bom e já boto no mercado. Mas nós sabemos que a igreja de Deus não é deste jeito. O Senhor, Ele quando nos chamou, nos transformou, Ele nos lavou, nos justificou, nos santificou. Ó, você agora está lavado. Aí você diz: sou eu mesmo. Eu era um mendigo, eu era cego espiritualmente, mas agora eu vejo. E você não está vivendo tal qual este suposto homem que achava saber muito, a ponto de dizer que a vida pode ser considerada, a vida cristã, como se fosse um ovo, a ponto de você levar diante da luz e ver que não há nele imperfeição e simplesmente colocar no mercado. A vida cristã é diferente. Dia após dia, a Bíblia nos ensina que o Senhor está nos chamando à intimidade. A palavra do Senhor nos ensina: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Senhor porque está perto. E nessa condição nós sabemos que o homem que foi curado passa a entender melhor que Jesus, como está no versículo 11, ele chama Jesus, ele é simplesmente um homem. Porque Jesus, ele fez o lodo, ele untou os olhos deste homem e falou: vai até o templo de Siloé para se lavar. Então nós entendemos que o homem está cego ainda. Ele foi lá no tanque para poder se lavar. Ele estava cego, ele ouviu a voz, ele acatou a determinação, mas ele foi cego ao chamado tanque de Siloé, que significa enviado para poder lavar os seus olhos. A obediência. E ao lavar os olhos, ele voltou a enxergar. E nós vemos que os fariseus que persuadiam a saber os vizinhos, posterior chamou seus pais e dizendo sobre aquele que havia aberto os olhos aos cegos nas vezes ao mendigo, se era verdadeiramente o filho deles. E aquele homem, tanto mendigo como seus pais, justificavam os fariseus: eu só sei que Jesus, ele mandou fazer assim e eu fiz, e agora eu vejo. Irmãos, você já parou para pensar o que é hoje a sua vida espiritual em Deus? Nós estamos cegos, irmãos. Eu lembro claramente um pouquinho do que Jesus, lá no passado, ele lançou no mar do esquecimento, mas infelizmente está na minha memória, para eu lembrar, como o pastor tem pregado, sobre a condição, às vezes, nós caímos e não lembramos aonde caímos, mas a Bíblia nos adverte, nos orientando, para nós lembrarmos aonde caímos e nos levantarmos, nos posicionarmos e permanecermos, caminho adiante, que é Jesus. Na condição de estarmos na luz às vezes, como este homem, que ele teve um milagre, mas ele não viu Jesus. E através das especulações da vida a ele, nós vemos que ele começa a dizer sobre, como a Bíblia mostra, o homem que foi curado passa a entender melhor quem é Jesus no versículo 11. Ele diz: